Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Flávio Milhomem, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e tudo que tiver a ver com crime aqui no Grana Online. E hoje a gente vai falar sobre legislação especial. Especificamente, dá uma olhada aí na tela. A lei número 5553/68. Nossa, professor, mas essa lei é antiga, não é não? É, mas está lá no edital do seu concurso, então você tem que saber porque ela não foi revogada. Ela está em vigor, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Nosso primeiro slide da noite. Retenção proibida é o tema que a gente usa para a identificação do artigo 1º da referida lei, do referido diploma legal. Artigo 1º. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Conversa aqui comigo. Rapaz, mas que artigo 1º longo, não é não, professor? Eu concordo com você, realmente ele é longo. Mas pela leitura, você já percebe que nós estamos tratando aqui sobre a possibilidade, ou melhor dizendo, a impossibilidade de retenção do seu documento pessoal de identificação. Do seu, do meu, de qualquer pessoa. Saiba que é um dever do cidadão identificar-se às autoridades quando solicitado, mas não é um direito dessa autoridade reter esse documento. Qual é a regra, então? Documentos de identificação pessoal, sejam eles a carteira de identidade, o registro geral, a carteira nacional de habilitação, a carteira do trabalhador, nenhum desses documentos pode, de maneira legítima, ou seja, com amparo legal, ser retido por qualquer pessoa que seja ela autoridade pública ou qualquer cidadão ou empregado de empresa privada. A partir dessa introdução, eu vou explorar com você tudo que está colocado de maneira minuciosa no artigo 1º. Vem comigo? Olha na tela. Tá lá, ó. O legislador, ele se preocupa em esclarecer que ninguém, mas ninguém mesmo, pode reter documento pessoal de identificação. E ele tem essa preocupação no identificar quem é o ninguém, ao dizer que nenhuma pessoa física, nem nenhuma pessoa jurídica. Olha aqui para mim. Aqui, ó, na 1. Oi, Batata, beleza? Quem é a pessoa física? Pessoa física é a pessoa natural. É o ser humano, nascido com vida, não é verdade? Que pode ou não gozar de capacidade física, né? Que efetivamente é considerado para efeitos de análise do artigo 1º como aquele que não pode reter o documento pessoal de identificação. Então tá, professor, pessoa física é você, pessoa física sou eu também, não é isso? É isso mesmo. Agora, o legislador ele também traz a ideia da pessoa jurídica. Já ouviu, obviamente, essa referência ou essa classificação que se dá a esse ente despersonalizado, a pessoa jurídica. Você vem comigo para 3? É 1, é 2, é 3, vai Batata! Pronto, chegou comigo. Câmera 3. Para a gente falar do quê? Para a gente falar da pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? É um sujeito de direito que não tem existência física. Como é que é isso, hein, professor? É um espírito? Não. É uma empresa, senhores. É uma associação. É uma sociedade comercial. É uma fundação. É uma entidade que, não tendo existência física, é representada pelos seus gestores, pelo seu diretor, pelo seu gerente, tá bem? Então, basicamente, o que o legislador diz é que nem a pessoa natural, eu, você, qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, nem qualquer outra empresa, pública ou privada, ou órgão do Estado pode licitamente, legitimamente, reter um documento de identificação pessoal. Sacou? Estamos aí falando um pouquinho sobre direito civil para a distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. Você já sabe, nem o cidadão, nem a empresa, nem o órgão do Estado. Como assim órgão do Estado, professor? A prefeitura, a Secretaria de Estado, a delegacia,
a portaria do ministério que você vai visitar para solicitar um estágio, tá bom? Nós estamos falando aqui de retenção, não é de identificação. A identificação, ela é exigível. A retenção desse documento que o identifica, jamais, beleza? A gente vai voltar agora para o slide para dar continuidade à análise desse artigo 1º, que traz muita informação, como você já pôde ver a partir da leitura que nós fizemos. Então, volta para o slide, Batata. Aê, garoto, beleza? Então tá lá, ó, nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, e aqui eu falo órgão do Estado ou empresa privada, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma. Olha aqui para mim, nós estamos aqui na 2, beleza? O que o legislador fala no artigo 1º? Não pode haver a retenção do documento original. Tudo bem? Até aí, sem dúvida nenhuma. Agora, o legislador esclarece também que esse documento que é fotocopiado, a xerox, também não pode ser retida. Olha que coisa interessante. Nem a xerox do documento pessoal pode ser retida para fins de averiguação ou qualquer outro. É claro que a gente vai ver que existe uma hipótese na lei onde a retenção do documento é necessária para a formalização de um ato jurídico. Tá, mas não é do que nós estamos falando. Nós estamos falando no artigo 1º da identificação que o cidadão faz e do dever que a pessoa que exige a identificação de devolver esse documento ou a fotocópia desse documento a quem se identifica, uma vez que não lhe é lícito, legítimo, reter esse documento original ou fotocópia. E aí surge uma pergunta. Que pergunta é essa, hein, professor? Vou te responder aqui na câmera 1. Vem comigo? Vem aí, Batata. Olha nós aqui na câmera 1. Cheguei. Qual é a denominação ou a conceituação de documento de identificação pessoal? Será que documento de identificação pessoal é único e exclusivamente a carteira de identidade, o RG? Você vai ver que o legislador ele não restringe essa possibilidade de utilização de todo e qualquer documento como forma de identificação pessoal. Dá uma olhada na tela. Vai lá. Muito bem. O legislador continua no artigo 1º. Inclusive, né? Eu estou aqui, ó. Inclusive, comprovante de quitação com o serviço militar, né? O certificado de reservista para os cidadãos homens, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização para o estrangeiro naturalizado brasileiro, tá bom? E carteira de identidade de estrangeiro, que é a carteira do estrangeiro residente no país que não é naturalizado. Olha aqui para mim então na 1. Bom, você já viu, o artigo 1º ele tem um caráter explicativo, né, de introdução à legislação, a esse diploma legal que nós estamos estudando, e o legislador ele minuciosamente diz que ninguém, seja ela pessoa natural ou pessoa jurídica, pode reter qualquer tipo de documento de identificação, seja ele a carteira de o registro geral, o RG, a carteira de identidade, ou qualquer outro documento com ou sem foto, original ou sob a forma de fotocópia, tá? Não esquece isso não, vai cair na tua prova e você vai matar a pau. Vamos ver o próximo artigo? Volta aí para a tela, Batata. Artigo 2º, tá lá. O que diz o artigo 2º do diploma legal que nós estamos estudando? Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair no prazo de até 5 dias os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor. Bora conversar aqui. Vem comigo aqui na 3. Pronto, cheguei. Você viu que o artigo 1º traz uma regra. Essa regra é a impossibilidade de retenção. Muito bem. Sempre há a possibilidade de uma norma que exceptue uma regra. E o artigo 2º é essa norma de exceção. A regra é que não pode haver a retenção do documento. Mas o artigo 2º diz que, quando a retenção do documento ela é essencial para a formalização de um ato jurídico, por exemplo, um contrato, a lavratura de uma escritura pública, esse prazo não pode exceder quantos dias? Quantos dias?
5 dias, papai. Não pode a pessoa que retém aquele documento que é essencial para a lavratura de um determinado ato jurídico reter este documento por mais de 5 dias. Sob pena de quê? Sob pena de responsabilização civil e penal. O que significa isso? Sob pena de ser obrigado a indenizar a pessoa que é proprietária daquele documento de identificação, bem como de responder criminalmente pela prática proibida por lei, que é a retenção por prazo superior ao previsto na legislação, tá bom? Então, voltando. Regra. Volta comigo aqui, Batata. Ah, não vou voltar aqui não no 3, não. Vou voltar onde? Ah, bora pro 2? É 1, é 2, é 3. Agora nós aqui, ó. Batata me achou, o cara tá rápido, bicho. O cara tá esperto, né? O que a gente precisa falar, então? A gente precisa falar que a regra é que não há retenção de documento. A exceção prevista em lei, ou seja, válida, quando o documento é essencial para a lavratura de um ato jurídico, essa retenção não pode exceder 5 dias. Sob pena de quê? Responsabilização civil de quem retém ilegitimamente, ou seja, dever de indenizar, dever de pagar a reparação de danos e também a responsabilização penal. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que a retenção indevida de documento de identificação pessoal é infração penal. Tranquilo? Agora sim a gente vai para a tela. Bora, Batata, bora para a tela. Chegamos! Vamos falar agora do parágrafo 1º do mesmo artigo 2º. E aqui eu vou falar com vocês a respeito da chamada retenção desse documento pessoal por mais de 5 dias. Artigo 2º, parágrafo 1º. Além do prazo previsto neste artigo, que é o prazo de 5 dias, né? Eu vou até colocar aqui para a gente não esquecer. No prazo de 5 dias, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal. Vem comigo não. O que o parágrafo 1º diz? Quando eventualmente se fizer necessária a retenção do documento por mais de 5 dias, porque ele é essencial à lavratura de determinado ato jurídico, essa possibilidade somente se obtém por meio de decisão judicial, ou seja, deverá o interessado na retenção do documento requerer judicialmente a possibilidade de retenção desse documento pelo prazo que excede aquele previsto em lei, ou seja, por mais de 5 dias. Estamos acertados? Beleza? Volta para a tela. Bom, agora nós vamos tratar sobre a questão da identificação na entrada de todo e qualquer estabelecimento, especificamente o estabelecimento público ou o privado, ou em particulares. Artigo 2º, parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, ele é razoavelmente recente em relação ao corpo da lei, que é de 68. Ele é de 20 de março de 1997. E aqui no parágrafo 2º ele diz: quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. Vem comigo na 2. Olha só, imagina que você está entrando num centro clínico, um prédio comercial com vários consultórios de diversas especialidades médicas, com uma portaria central, onde você, para ter acesso, passando pela catraca, precisa se identificar. Muito bem. O cidadão vai perguntar se você já foi lá, se tem cadastro. Você vai dizer, não, eu não tenho cadastro. Por favor, me apresente seu RG. Você apresenta o seu RG. O que o funcionário desse condomínio pode fazer? Ele pode anotar o número do seu RG, como ele fará num formulário, né, com seu nome, data de nascimento, etc., e imediatamente o devolverá. A não devolução, ou seja, não, você vai, faz a consulta e depois volta e pega o seu documento, essa não devolução, ainda que por curto espaço de tempo, é uma violação do seu direito de não ter retido o documento pessoal de identificação. O que acarretará para esse funcionário o que? Responsabilidade. Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Sendo certo que, sendo funcionário de uma empresa, do condomínio, desse bloco de consultórios, será o próprio condomínio responsável pelo pagamento da indenização. Agora, a responsabilidade penal, não. A responsabilidade penal é desse cidadão, do porteiro. E a gente vai falar sobre responsabilidade penal daqui a pouquinho. Tranquilo? Volta para a tela. Muito bem.
Tá aí, ó, responsabilização penal. O artigo 3º da Lei nº 5563 que a gente está analisando, ele trata a conduta de quem retém ilicitamente, ilegitimamente, documentos de identificação pessoal como contravenção penal. Então, o artigo 3º dispõe da seguinte maneira: constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou multa, a retenção de qualquer documento a que se refere esta lei. Vou conversar contigo na 3 aqui, ó. Vem comigo. Pronto! Você sabe o que é uma contravenção penal? Eu vou explicar para você. Ó, infração penal é um conceito genérico. Essa infração penal admite duas espécies de infração. A primeira delas é o crime. Essa espécie de infração penal que você conhece, que encontra previsão no Código Penal. Há também a possibilidade de previsão de crimes em legislações extravagantes, a exemplo da Lei nº 11.343/2006, que é a Lei de Tóxicos. Tudo bem? Aquela que prevê o crime de tráfico de drogas. Então, crime encontra previsão no Código Penal, mas também encontra previsão em legislação extravagante, fora do Código Penal, que tem existência autônoma. Essa modalidade de infração penal, eu tenho absoluta certeza que você já conhece, mas existe uma terceira, não, segunda. Qual que é, professor? É a chamada contravenção penal. O que é uma contravenção penal, professor? Te respondo. Onde? Na 1. Vem comigo. Pronto, cheguei. Aí, ó. Contravenção penal, senhores, ela é em tudo igual ao crime. No entanto, o legislador considera que uma pena menor e mesmo a fixação de um regime mais benéfico de cumprimento de uma pena privativa de liberdade num estabelecimento penitenciário que não tem tanta segurança, como, por exemplo, uma colônia agrícola, ela é suficiente para se obter a finalidade pretendida com a previsão típica criminosa de um determinado fato, de uma determinada conduta. E as contravenções penais, elas encontram previsão tanto na Lei de Contravenções Penais, que é uma lei específica, o Código Penal é de 1940 e a Lei de Contravenções Penais é de 1941, tá? Então é um crimezinho, tá? Uma infraçãozinha. E ela também encontra previsão em outras legislações, a exemplo desta que nós estamos vendo, que trata justamente da retenção indevida de documentos de identificação pessoal. Então, não significa que o fato não seja um ilícito penal. A retenção ilegítima, indevida, é um ilícito penal. No entanto, não se trata de um crime, é uma contravenção penal, é uma infraçãozinha. E hoje, você sabe, é importante que a gente fale, toda e qualquer contravenção penal, prevendo pena privativa de liberdade, como é o caso aqui do artigo 3º. Volta lá no slide. Olha lá. Pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou multa. Volta comigo. Prevendo pena de prisão, pena privativa de liberdade, ou prevendo tão somente a pena de multa, a contravenção penal, ela sempre será uma modalidade de crime ou infração de menor potencial ofensivo. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? É aquela cuja pena máxima não excede de 2 anos, ou uma contravenção penal, ou quando não se prevê qualquer tipo de pena privativa de liberdade para aquela conduta criminosa. Então, o tipo penal constante do artigo 3º da Lei nº 5563/68 é uma infração de menor potencial ofensivo por se tratar de uma contravenção penal. Tá bom, professor, mas na prática, o que isso significa? Classificá-la como uma infração de menor potencial ofensivo? Eu vou te responder aqui na 2. Você vem comigo? Estou te esperando, vem? Pronto, cheguei. Infração de menor potencial ofensivo, basicamente, traz a possibilidade de o Estado, o Ministério Público, deixar de oferecer a denúncia contra o autor dessa conduta que é considerada uma conduta ilícita, e, no lugar do oferecimento da ação penal, oferecer a chamada transação penal. O que é a transação penal? É o oferecimento de uma pena alternativa que possibilitará a extinção da punibilidade diante da verificação do cumprimento daquelas condições que foram impostas. A exemplo da prestação de serviço à comunidade. Olha só, digamos que o cidadão, aquele mesmo cidadão que é porteiro, que atua naquele bloco de consultórios, que reteve o seu documento de identificação pessoal
por meia hora, quiçá. Esse cidadão, então, ele é chamado à delegacia, onde lavra-se um termo circunstanciado e a sua conduta é classificada como contravenção do artigo 3º da Lei número 5563, e esse cidadão, então, ele é levado à presença do juiz, do promotor e do defensor público lá no Juizado Especial Criminal. E o promotor de justiça diz o seguinte: olha, eu não vou oferecer a denúncia se você aceitar o pagamento de 30 horas de serviço comunitário num prazo de 6 meses. Se ele disser, eu aceito, excelente, encerrou-se aí a possibilidade de oferecimento de uma ação penal a partir da verificação do cumprimento dessas horas que ele aceitou, tá bom? Então, nós estamos falando justamente da natureza do fato criminoso, que é a retenção do documento, né, de identificação pessoal, mostrando que se trata de uma contravenção penal e que, por ser contravenção penal, seu julgamento é regido pela Lei nº 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Grava isso porque o seu examinador ele pode fazer essa mistura. Ele pode tentar saber ou identificar se você sabe contextualizar essa contravenção penal dentro do nosso ordenamento. Tudo bem? Beleza? Volta para a tela. Muito bem, você já sabe o que é uma contravenção penal. Agora vamos analisar o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 5563. Ela diz o seguinte: quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando então será este o infrator. Então, olha aqui para mim. Vamos transportar aquela mesma situação de retenção do documento de identificação pessoal para um órgão público. Digamos que você for à prefeitura tratar da obtenção de uma licença para reforma do muro que separa a sua casa da casa do vizinho. Tranquilo? Beleza. E aí lhe for exigida a apresentação do documento de identificação pessoal e esse documento de identificação pessoal foi retido. E você argumenta com a pessoa, com o porteiro, o vigilante que reteve esse documento, mas não pode. Ele falou, não interessa, vai ficar retido. Beleza. Você então sabe que isso é um fato ilícito e dará ensejo à responsabilização penal. Agora a pergunta é, esse porteiro, se estiver cumprindo ordens, será ele o responsável penalmente por essa conduta? Ou seja, será ele responsabilizado pelo artigo 3º da lei que considera essa conduta como uma contravenção penal? O próprio legislador, aqui na lei de identificação criminal, de proibição de retenção de documentos de identificação pessoal, ele diz que quem deverá ser responsabilizado é o autor da ordem, ou seja, aquele que determina ao vigilante que ele deve reter o documento de identificação pessoal. Tá bom, mas e se a ordem for o contrário? Se o superior desse vigilante, o supervisor, ele disser, meu amigão, não pode de maneira nenhuma reter o documento de ninguém, você é burro, você vai ser punido. E o cara, mesmo assim, ele não dá ouvidos ao supervisor e faz o que ele acha que é certo. E o que ele acha que é certo é a retenção do documento de identificação pessoal. Aí eu te pergunto, quem é que deverá ser processado e punido? É o supervisor do vigilante ou deverá ser o próprio vigilante que, com a sua cabeça dura, reteve ilegitimamente o documento de identificação pessoal? E aí você já sabe, é o próprio vigilante por expressa disposição legal. Volta lá no slide. Tá lá, ó, parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto, preposto é o representante de pessoa jurídica, tá bom? Ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando então será este o infrator. Muito bem. Vem aqui comigo, parceirão. Meus caros, espero que vocês tenham aproveitado. Essa lei, com alguma frequência, ela é cobrada nos certames públicos, nos concursos públicos, e desejo todo sucesso, assim como toda a equipe do Grana Online, para que você alcance o objetivo traçado e que deve ser combatido dia a dia, sem esmorecer jamais. Um grande abraço do professor Flávio Milhomem, até a próxima.